que colocou só o nome dela, viu? É a parte 3, é dela. Tá? Então qualquer pergunta, já sabe. Boa tarde, pessoal. Então, depois do Leandro, do Juliano, agora minha parte, né? Vocês já falaram de código de choque, código estabilizador, né? E aí CSS, e aí vamos falar um pouquinho de código topológico, tá? A gente vai falar de código tórico e aí da generalização para superfícies com gênero maior ou igual a 2, ou seja, os hyperbólicos, né? Toric codes. E depois um pouco de códigos coloridos que vocês já viram um bocado hoje de manhã. Né? Mas aí falar um pouquinho mais, se sobrar tempo, um pouquinho do XEZX, tá? Que é um outro código topológico que está mais em alta, mais recente. Né? Então, como vocês já viram lá na apresentação do Leandro, um código corretor de erros, né, quântico, ele tem essa notaçãozinha aqui de 2 colchetes, né? E isso aqui implica dizer que são K qubits codificados em N qubits com distância mínima D. Né? O Gil já falou para vocês aí que esse Kzinho, na verdade, quando a gente está falando da dimensão, né? Se é binário 2 elevado a K, né? Essa distância mínima, quando a gente fala lá do clássico, é a diferença entre bits, né? A menor das diferenças entre os bits comparados os bits correspondentes, né? Então aqui vai mudar só um pouquinho quando a gente estiver falando do topológico, o que é que significa essa parte de distância mínima no topológico, tá? E o teorema que vale para clássico e quântico, né? Um código, ele, com distância mínima dele, corrige D-1 erros, aliás, detecta D-1 erros e corrige até essa funçãozinha aí for, né? D-1 sobre 2, ou seja, você vai pegar o menor inteiro maior ou igual a esse valor D-1 sobre 2, tá? Aí o código de Schoff é o primeiro código quântico, né? Ele codifica 1 qubit em 9 qubits, é o análogo quântico do código de repetição. Então, por ser com distância 3, ele vai corrigir um erro arbitrário em 1 qubit. Né? O código estabilizador que o Juliano falou por último, né? Ele já é visto que a gente enxerga código sempre como subespaço vetorial. Né? Aí nesse caso aqui a gente vai olhar exatamente para o alto espaço associado ao alto valor, tá? Considerando um conjunto de geradores estabilizadores, tá? Estabilizadores. Estabilizadores são aqueles operadores que vão manter o estado, né, quando aplicado nesse estado. E os códigos quânticos topológicos, eles são uma classe de códigos estabilizadores. Então, o caminho agora a gente vai tentar entender como é que ele é visto dentro dessa classe de códigos estabilizadores, só que aí ele é definido em tesselações de variedades bidimensionais. Então, aí a gente vai entender o que são tesselações e o que são essas variedades bidimensionais, tá? Matemático já usa o nome mais difícil, né? Eu podia falar superfície, mas eu resolvi falar variedades bidimensionais, mas é a mesma coisa, tá? Então, os meninos mencionaram também o limite quântico de Singleton, né? A gente tem isso para o caso clássico e para o caso quântico. O que vai mudar aqui no caso quântico é esse 2,5 que está ali multiplicando, né? Então, esse limitante é o comprimento menos a dimensão é maior ou igual a 2 vezes a distância menos 1. Quando esse limitante é atingido por igualdade, a gente diz que o código ele é MDS, né, de máxima distância separável. Isso é bom para o quê? Né? Para a gente conseguir distinguir melhor as palavras códigos. Então, com isso, a gente tem maior capacidade de detecção e de correção de erros. São muito bons, mas são raros, né? Especialmente no caso quântico. Então, a gente tem que foi logo no início, um código perfeito, né? MDS. Então, esse código aí tem características maravilhosas, que é o 5.3, né? Mas não é sempre que a gente consegue algo desse tipo. Na maioria dos casos, a gente vai ter que
esses valores de NK, eles não atingem aquele limite lá. E para os códigos topológicos, já adiantando alguma coisa, a gente só vai conseguir encontrar códigos MDS com distância 2. O que significa isso? Se a gente olhar lá para aquele teoreminha que diz quanto eu posso detectar de erros e quanto eu posso corrigir, eu estou dizendo aí que eu consigo detectar erro, porém eu não consigo corrigir. Então, o código só é regressivo. Nesse caso dos códigos topológicos, e a gente vai encontrar, com distância 2, vai atender essa conjectura aqui, pelo menos todos que a gente conseguiu encontrar até hoje, eles atendem isso aqui, né? Esses parâmetros. Então, a ideia original é do Kitaev, né, desde 1997, mas a versão mesmo do artigo dele, que é bastante conhecido, né, citado por qualquer um que vai trabalhar com a parte de quântica topológica, é de 2003, né? Então, nesse artigo, que é bem grande, ele tanto faz o Toric Code, né, tanto faz a construção do Toric Code, quanto também ele propõe a computação quântica topológica, o modelo de computação aniônica. Que é aquela pergunta lá que eu fiz para o Martin Delgado. Né? Na computação aniônica, ele faz bastante uso dessa parte topológica, porque ele vai a computação vai estar no trançamento das cotas, né, que representam o movimento dessas partículas que são muito difíceis, como o Martin falou, né, que são os ênions. E aí entra uma topologia extra muito bonita, que é a teoria de tranças. Né? E teoria de categoria, porque a maneira de você fazer essa computação com os ânions, você vai utilizar a fusão de ânions. Então, tem umas representações todinhas em teoria de categoria, que é outra parte também da matemática, né, topológica, algébrica, e é bem complexa também, mas é muito bonito. Então, os estados quânticos, eles vão depender então, de propriedades topológicas de um sistema físico, e como vocês já ouviram o Juliano falar, ou o Martin Delgado falar, essas deformações, como você tem continuidade, elas são, não vai ter variação do que você vai estar fazendo, né? Juliano mostrou bem, se você fizer um torno em uma linha reta, né, vai ser a mesma coisa. Então, a gente consegue uma computação tolerante a falhas naturalmente, né, através do uso das propriedades topológicas. Aí, o que tem de bom e de ruim nesse código tórico de Kitaev, né? Eles são baseados em topologia, né, especialmente na área de homologia e cohomologia. Eles têm altos limites de erro, são robustos contra perdas. Está desenhado ali no Sycamore, tem um princípio ali, né, mas já estou feliz, eu já conversei aqui, já sei que dá para utilizar até mais coisas. E eles implementam, aí dá para implementar as portas X, E e C mod. Né? Aí, bom, vamos para o lado matemático, né? A gente tem o tórico, né? Essa rosquinha, né? Esse formato de rosquinha ou de uma caneca com alça, né? A gente tem essa superfície topológica que é o tórico, e ela é compacta, ela é orientável, né? Ela tem gênero 1, então um monte de coisas aí bem matemáticas, né? Esse gênero está relacionado com o número de buracos ou alças, né? Então, gênero 1, que a gente tem um único buraco, se a gente olhar para a xícara de uma alça, tem uma única alça, né? E ele pode ser obtido a partir da identificação dos lados desse meu modelo planar. Esse aqui é o modelo planar do tórico, né? Então, eu identifico essas duas arestas aqui, esses dois lados A e os dois lados B, mantendo a orientação, certo? Então, com isso, eu pego uma folha de papel, eu dobro, posto esse lado nesse outro, depois eu pego esses outros dois lados, e aí eu tenho o tórico, né? A gente tem várias superfícies obtidas de modelos planares, onde você faz identificação de lados, e dependendo da maneira como você faz identificação de lados, você vai ter uma superfície que é orientável,
ter um buraco, ou 2 ou 3, e aí por aí vai, certo? Então a gente está bem atento a essa questão, a identificação de lados de um modelo planar de uma superfície. A gente vai utilizar isso depois, tá? Bom, orientável, você, por exemplo, se eu pegar, se eu estou pegando dessa maneira, como eu falei, o toro, né? Se eu sair desse ponto, eu chego aqui do mesmo lado, né? Eu não entro aqui. Se eu fizer isso aqui, eu tenho a faixa de meios, que eu vou sair desse lado, vou passar por dentro e vou sair aqui do outro lado sem ter saído do mesmo lado. Eu passo por dentro sem ter saído do mesmo lado, é não orientável, certo? Então, o toro, eu juntei esse lado com esse com a mesma orientação e esse com esse com a mesma orientação. Na faixa de meios, eu vou inverter a orientação. Aquele pezinho vai ter uma setinha para cima e outra para baixo. Quando eu faço isso, eu passo a ter uma superfície não orientada, certo? Esse é o caso assim, mais conhecido. Os códigos tóricos, então, eles vão precisar dessa superfície, mas nessa superfície a gente vai considerar uma tesselação. O Kitaev, ele falou muito em reticular. Como ele trabalhou com o caso tórico, né, que na hora que a gente faz esse modelo planar aqui, a gente tem um quadrado retângulo, certo? Então ele trabalhou muito com isso. Isso aqui é o euclidiano, né? Então, como ele trabalhou com essa parte, ele chamou muito de reticulado. Mas não necessariamente a gente precisa falar em reticulado, porque reticulado é uma estrutura matemática que está associada a ela uma parte algébrica, uma estrutura algébrica. Só que quando a gente fez a generalização das superfícies com gênero maior que um, né, a gente percebe que não precisa dessa estrutura algébrica, não necessariamente. Então a gente tem mais possibilidades quando a gente trabalha sem estrutura algébrica. Porém, no caso do euclidiano, o que a gente vai ter vai coincidir. Então, para ter seleção reticular, a gente vai ter a mesma quantidade, as mesmas possibilidades, né? Quando a gente está falando de reticulados regulares, tesselações regulares. Então, vou manter o nome reticulado aí. Para a gente saber quais são os reticulados do toro planar, a gente tem que verificar essa equaçãozinha aqui, onde esse P e esse Q, eles são o número de arestazinhas que formam uma face e o Q são o número de arestas que chegam num vértice. Essa é a notaçãozinha que a gente usa para tesselação. P e Q. P é o número de arestas que formam a face e Q é o número de arestas que chegam em cada vértice. Então, para ser euclidiano, vai ter que satisfazer essa hipotese. E as únicas situações que nós temos para ser regular, né, vai ser o quadro 4, que é esse caso aqui. 4 arestas formando cada face, 4 arestas chegando em cada vértice. Se você fizer, estou falando aqui em autodual, o que é o dual? Eu trocar vértice por face. Então, pegando aqui dentro de cada face, eu estou botando um vértice. E o centro dessas faces que estão pontilhadas vai ser um vértice da anterior. A gente fala reticulado primal, que é o anterior, e o dual, que é esse pontilhadinho. Então, você vê que o pontilhado e o cheio, eles são o mesmo tipo de reticulado, quadrado, né? Então, por isso que a gente diz que o reticulado 4,4 ele é autodual. Na matemática, a gente vai chamar mais esse reticulado de Z2. Né? O hexagonal, esse caso aqui, formado por hexágonozinhos, é o 6,3, né? 6 arestas formam uma face, 3 arestas se encontram em cada vértice. Quando a gente faz o dual, ou seja, troca face por vértice, né? Dentro de cada face eu vou botar um vértice,
E aí, nessa pontilhadazinha, você percebe que o vértice da anterior é o centro da face dele. Então, aqui eu tenho a primal, o reticulado primal, sendo um hexágono, né? E o dual sendo um triângulo. Então, o hexagonal é o 6,3 e o dual dele é o 3,6. Aí o 3,6 é exatamente isso. O dual dele é o 6,3, tá? Então, esse é o dual desse, tá? Então, regular, reticulado regular. Na geometria euclidiana, são esses três. Aí, qual foi a ideia do Kitaev, né? Ele associou para cada aresta reticular os qubits. E os operadores estabilizadores, já que é um código estabilizador, a gente precisa identificar quem são os estabilizadores. Eles são associados às faces e aos vértices do reticulado. Então, se eu tenho um reticulado de ordem M por M, e aí o Kitaev ele utilizou, principalmente nesse artigo inicial dele, o reticulado quadrado. E não à toa, é o que seria mais fácil de implementar, seria mais tranquilo da gente fazer conta. Principalmente porque quando a gente fala em código, você sempre tem que olhar para o código dual. Né? Lembra lá na apresentação do Juliano, quando você faz o CSS, você tem que ver o dual. Toda vez que a gente trabalha com código clássico, a gente olha para o dual. E o dual é igual ao original. Então você está fazendo menos código, menos gasto computacional. Né? Então, é o mais natural de você iniciar trabalhando, seria esse reticulado euclidiano de plato baixo. Né? Então, se você pegar um reticulado do tipo M por M, M retas verticais e M retas horizontais, o número de arestas que você teria seria 2M ao quadrado. Tá? Aí ele fez isso aqui. Então, o meu reticulado quadrado, as arestas são os qubits, os operadores, né, que vão agir nesses qubits. Eu tenho 4 aqui na face, que são os operadores Z, e tenho 4 no vértice, que são os X. Esse Z atua nas arestas do reticulado primal e o X ele vai atuar nas arestas do reticulado dual. Se você olhar dessa maneira, você vai ver assim. Tô olhando, esquece ali o vértice, esquece ali o X. Olha só para as faces. Aí você tem os operadores Z, né? Ali nas faces. Nas arestas das faces, atuando ali nas arestas das faces. Se você vai para o dual, você vai ter o mesmo tipo de código X atuando nas faces. Porque ele atuava nos vértices, no primal, então o dual ele vai atuar nas faces. Então, o que aconteceu aí? Você jogou uma raba no ar. Passou de um tipo de código com erro Z para outro com um X. Então, e isso não é tão claro. Nesse primeiro artigo do Kitaev, não é nada claro isso. Isso foi um tempo para a gente conseguir pegar essa ideia. E você só percebe que você não percebe isso, e ele não é tão claro nisso, porque é quadrado. Que é muito simples. Né? Quando você vai para um 6,3, você começa a perceber a dificuldade. Tá? Então aí você tem. Aí ele fez esses operadores, AV e BF, né? Que é o tensor, né? Dos X, no caso do AV, ou seja, o AV é do vértice, né? E o BF é os Z's atuando nas arestas da face, que é o que o Martin Delgado estava falando dos plackets, né? Eles, na verdade, eles usam essa operadores placket, operadores vértices, né? E aí a gente acabou adaptando aqui para vértice e face mesmo. E o código vai ser o conjunto dos o subespaço, né? Estabilizado por esses operadores do tipo AV e BF. Né? Faltou uma coisinha aqui. Esses operadores de Pauli codificados, eles tomam a forma de cordas sobre o toro, né? Cordas fechadas sobre o toro. Bom, aí vem a questão da dimensão. Né? Como o Juliano falou, quando você está procurando uma base, você vai procurar que eles sejam LI, né? Assim, linearmente independentes. Então você vai ver, se
você tira um ali dos avessos, você consegue escrever os outros. Ele em função dos outros. A mesma coisa com os operadores BF. Né? Então, você consegue descartar dois operadores, um AV e um BF. Então, isso vai te dar a dimensão do código. A dimensão essa do subespaço estabilizador vai ser, então, 2m ao quadrado, que é o número de arestas, menos 2, que é referente aos que são os operadores descartáveis, digamos assim. E a dimensão do código, ali é a dimensão do subespaço estabilizador. A dimensão do código é 2 elevado a n menos s. Né? Então, vai ficar, nesse caso, do tórico, 2 ao quadrado, que vai ser 4. Tá? Então, o código tórico de Kitaev, ele codifica 2 qubits. Ele vai codificar 2 qubits em 2m ao quadrado. Certo? Onde esse m é o número é o que vai me dar o reticulado. Né? M por n. Aí, como é que a gente vai enxergar agora a distância mínima desse código? Então, a distância mínima de código, em código estabilizador, essa distância é dada pelo operador de Pauli, de menor peso, né, que preserva o subespaço do código e age não trivialmente nele. Né? O que seria agir trivialmente? Por exemplo, esse daqui. Ele vai agir trivialmente no código, porque a topologia ela diz que isso aí pode ser contraído a um ponto. Né? Se você olhar para o lado de homologia, né, você sai de uma 1 cadeia para uma 0 cadeia, vai para um vértice. Então, essa distância ela vai ser o número de arestas, é discretizado, o número de arestas, né? Ele é o número de arestas contidas no menor ciclo homologicamente não trivial. Esses aqui são do tipo trivial. Um no reticulado primal e o outro no reticulado dual. Aqui são exemplos, são ilustrações. Né? O que seria um ciclo homologicamente não trivial? Os dois podem ser reduzidos a um ponto. Isso. Você vai mostrar por quê? Isso é uma propriedade topológica, de homologia. Você pode olhar isso aí como 0 ciclos são os vértices, 1 ciclo são as arestas e 2 ciclos as faces, né? E aí você vai anulando essas arestas, vai anulando até voltar para um vértice só. No toro, se você olhar para o toro, para a rosquinha lá, deixa eu ver se eu tenho a imagenzinha, eu acho que eu não tenho a imagem. Estava tão extenso, eu acabei tirando a imagem. Deixa eu fazer o desenho. Cadê os desenhos? Tem? Eu não tenho. Não, tinha que ser meu. Você tem aqui o toro, né? Um ciclo daquele tipo aqui, ele vai estar, sei lá, aqui, eu posso botar assim, certo? Isso aqui topologicamente, isso aqui é um ponto. Não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença, ciclo que não pode ser contraído no ponto, nessas superfícies, é isso aqui. Eu queria outra cor. É isso aqui, ó. Que faz a volta aqui ou que faz a volta aqui. Esses não podem ser contraídos em ponto. Certo? O que faz diferença no topológico é o que abraça. São os geradores. Isso aqui é um gerador, aquele outro é outro gerador. Certo? Aí esses aí são os que estão nos interessados. A gente está vendo aí no toro, mas quando a gente olha no modelo planar do toro, vão ser esses aqui, ó. Que vai de um lado ao outro. Certo? Pode até ser assim, ó, porque na topologia, né, a gente tem isso. Eu posso deformar, ok. Só que eu estou querendo a distância do código, então eu vou atrás desses ciclos que tem o menor número de arestas. Vou contar aresta aí. Na verdade é isso que vai acontecer. Eu vou contar aresta. Eu vou pegar o que tem menor número de arestas.
Se o meu reticulado é do tipo M por M, então vão ser M arestas. Sendo assim, a distância vai ser M, né? E os parâmetros do meu código são esses aqui, ó. 2M ao quadrado, 2 e M. Comprimento, 2M ao quadrado, número de arestas. 2, aquela dimensãozinha, né? É o número de... É o comprimento menos o número de geradores, estabilizadores. E o Mzinho aqui é o número de arestas que cabe no menor ciclo homologicamente no trivial. Certo? Aí os operadores eu já falei, o código então vai ser esse subespaço aqui, né? O resto fica igual ao que a gente já tinha visto lá em códigos estabilizadores. Agora, o que tem de ruim desses códigos? Eles não atingem limitante de Hamming, então não vão ser perfeitos, né? E MDS a gente, como eu já falei, só conseguiu com instância 2, ou seja, códigos apenas de detecção. Mas o que é bom? Essa simplicidade dos geradores e estabilizadores, o mesmo que acontece aqui, vai acontecer em todos os campos, né? E tem essa simplicidade. E o Ju falou que a distância, ela cresce, assim, mas ela cresce. Só que é o seguinte, no caso do tórico, ela cresce bem mais do que quando a gente falava hiperbólico, porque a distância do código topológico, ela cresce com o tamanho do reticulado. Na geometria euclidiana, eu posso ir aumentando esse reticulado. Posso pegar um reticulado só aqui de metade dessa mesa, mas depois eu posso pegar a mesa inteira, depois eu posso pegar esse chão inteiro, fazer ladrilhamento quadrado, eu vou aumentando o número, eu vou ter mais arestas de uma ponta à outra. Então eu consigo aumentar, né? Bem, quando eu for para o hiperbólico, aí eu já não consigo fazer muito isso. A gente já fez um estudo para a distância, e aí você tem que aumentar muito o gênero da superfície para conseguir distâncias assim, 6, 8, né? Você precisa aumentar muito. Você consegue até crescer rápido, até 4. Distância 4, mas depois fica difícil. Aí a correção do erro, os físicos gostam muito de falar que é no nível físico, né? Porque aí você tem o hamiltoniano, né? Ele vai, o estado básico hamiltoniano, ele coincide com o subespaço protegido do código. Até gostei daquele cursozinho lá que o Martin Delgado colocou. Embaixo estava lá o código, né? E aí, o grau de degeneração é 4G, esse G é o gênero lá na superfície do reticulado, né? E a violação da condição estabilizadora resulta na perda de energia. Você acaba tendo um gap de energia, né, entre o estado base e o excitado, né? Então aí você consegue perceber o erro no nível físico. Aí, bom, isso ali era o que tinha lá com o Vitaev. Então, olhando agora para um código tórico no reticulado hexagonal, né? Tem alguns artigos que usam o reticulado hexagonal, o Vandermonk, né, e tal, mas a gente não achou um que trabalhasse de fato o código da mesma maneira como foi feito no quadrado. Então, a gente precisou fazer exemplos no hexagonal. Então, a gente precisou primeiro olhar para poder fazer cálculos, a gente precisou olhar para um paralelogramo, né, para poder ajustar o ângulo, para fazer esses cálculos. E aí a gente utiliza para descobrir o número de faces que eu tenho dentro desse meu paralelogramo, porque o paralelogramo vai ser o meu modelo planado tórico. Eu vou juntar os lados opostos, né? A gente fala emparelhar os lados opostos, eu tenho tório de novo. Só que é um tório já meio tortinho, né? Aqueles geradores ali não estão meio tortinhos. No caso, o reticulado é para facilitar os cálculos ou tem outro? O reticulado é porque o código é definido no reticulado. Só que ele tem que estar associado a uma superfície. Certo? Por isso a restrição de ser euclidiano. O fato de não precisa ser euclidiano, mas o euclidiano é o que simplifica, né? Aí, quando você vai para o ladrilho quadrado, né, o reticulado quadrado, é mais simples ainda. Aí no hexagonal a gente precisou fazer alguns ajustezinhos, mas nada que ficasse tão difícil.
Então, a gente olha assim, para eu descobrir quantas faces eu tenho dentro desse meu modelo planar, que é esse paralelogramo, a gente vai dividir a área dessa regiãozinha aqui do hexágono pela área do paralelogramo, certo? E aí, no caso do euclidiano, a gente precisou definir aqui qual seria essa medida em relação a alguma medida do hexágono, para a gente poder fazer essa razão. Então, a gente utilizou isso, esse pedacinho aqui, seria o apótema, né? Do hexágono. Aí a gente deu uma medida para ele, 6 aqui, o popular sendo o apótemazinho, né? E aí foi isso que a gente utilizou para calcular esse caso específico. Né? Quantos hexágonos nós íamos ter ali dentro. Que é o que a gente chama aqui de número de faces. O comprimento do código, ele vai ser exatamente esse número de faces vezes o P sobre 2. Lembrando que o P é o número de arestas que eu tenho formando a face. Né? Isso foi, assim, no meu trabalho de doutorado, a gente pegou o código tórico do Kitaev e a gente generalizou para superfícies com gênero maior ou igual a 2. Aí depois foi que eu fui trabalhar nesse daí, então eu já sabia as fórmulas do hiperbólico e trouxe para cá. Mas esse número de faces eu tenho que me lembrar que o número de arestas, o comprimento é o número de arestas. Cada face, 2 faces elas vão compartilhar uma aresta. Por isso que eu estou pegando o P sobre 2. E aí eu vejo pela quantidade de faces que eu tenho, né? Multiplico isso. Então aí a gente descobriu aqui quem era o número de faces, para esse caso específico, 27. Como é tórico, né? Ele vai codificar 2 qubits. E a distância, aqui a gente já não tem mais como fazer um caminho de um lado a outro exatamente em cima das arestas. Você pode fazer, vai fazer aqui esse zigue-zague, né? Vai fazer o zigue-zaguezinho, dá para fazer. Esse caso aqui ainda, mas quando você vai aumentando as coisas vai ficando difícil. Né? Quando a gente vai para o hiperbólico fica bem difícil fazer isso, então a gente acabou fazendo uma razãozinha, né? Vai ser, primeiro, como eu quero distância mínima, então eu vou ter que considerar o mínimo tanto de um reticulado quanto do primal dele. Vou pegar o menor deles. No caso do quadrado, como o primal e o dual são iguais, não tem distinção. Mas na hora que a gente vai para essas relações, esses reticulados que não são autoiguais, então tem uma diferença grande. E aí você tem que pegar o menor das distâncias, porque é isso que está na teoria de códigos, você tem que pegar a menor delas. A menos que você utilize códigos assimétricos. Mas você realmente vai utilizar dessa assimetria que é natural, né? E aí a gente pegou então a menor distância das distâncias mínimas, tanto do dual quanto do primal, né? E como é que a gente consegue essa distânciazinha? Pegando essa medida aqui e dividindo pela medidazinha da aresta, fazendo uma razão. Aí a gente tem uma aproximação boa. Desde que a gente use essa funçãozinha aqui, né? A funçãozinha do maior inteiro. É seria, né? O maior inteiro, maior inteiro. Menor inteiro, menor inteiro, maior igual. Menor inteiro, É o contrário. A outra lá era o menor inteiro. A distância que você está pegando é o 6A. Estou pegando isso aqui, 6A. Essa daqui, né? Aí como aqui é euclidiano, fica tudo bem simples, né? Como é euclidiano, distância euclidiana, que a gente está acostumado e tal, né? Tudo tranquilo. Aí quanto aos operadores? Aí os operadores vão mudar o quê? Só a quantidade de arestas, né? Aqui eu vou ter 6 com o operador Z, 3 aqui com o operador X, né? Aí esse código hexagonal, nesse caso aqui específico, é esse aqui, 7, 2 e 3. Além desse, tem lá o Kitaev,
Aí tem o do hexagonal, né? O mesmo princípio lá que está E aí, o Pompinho e o Martim Delgado, eles publicaram um artigo, em 2006, eu acho, que era fazendo uma melhoria nesses parâmetros que já tinha do QITAE. Eles consideraram digamos assim, um subreticulado do reticulado que eu tinha antes do quadrado, fazendo essas cruzinhas, né? E essas cruzinhas não são à toa. Isso aí é um problema resolvido antigo da matemática, né? São as esferas de Lie, né? Para o caso do plano. Isso está até uma conjectura também do Bolon, que fez 20 anos, aniversário, que é falando que, no caso clássico, isso é um código perfeito, porque você consegue fazer os encaixes dos pontinhos no reticulado todo. Então, eles usaram essa ideia, provavelmente, isso é, mais antigamente, um problema resolvido por Gauss, quantos você consegue fazer, que tipo de reticulado, quantos quadradinhos você consegue sempre cobrir cruzinhas desse tipo, ou aumentando a cruzinha, ela tem uma dimensãozinha maior, você vai aumentando, e a conta é essa daqui, ó. Toda vez que o M por M do meu reticulado, o M for desse tipo, né, aí eu consigo fazer esse subreticulado por cruzinhas. Aí esse Rzinho aqui é exatamente o raiozinho da esfera de Lie, né? Só que a esfera que nesse caso aqui está muito. Então, quando eles fizeram isso, eles encontraram um código com medidas, com parâmetros melhores, um pouco melhores do que o do QITAE. Aí a gente percebeu que dava para fazer, porque eles fizeram com uma estrutura mínima ali matemática. Aí a gente tentou ampliar um pouco mais essa estrutura matemática para ver o que a gente conseguia mais. E a gente consegue, só que para ter assim simétrico, bonitinho, o único que dá certo é esse. Os outros são assim, assimétricos, né? E esses formatozinhos da matemática, eles recebem um nome de poliminose, né? Seria a generalização do poliminose. Aí a gente consegue fazer outros códigos e a gente definiu a distância, né? Fazendo o número de faces que você vai de um xzinho desse a outro, né? Esses xzinhos é o representante da classe de equivalência. E aí, usando esse tipo de distância aqui, que é o módulo de x mais o módulo de y, né? Que o x e o y aqui são exatamente coordenados, você encontra aqui. Aí a gente consegue calcular a distância desses códigos. Então, a gente fez umas adaptações e conseguimos esses códigos poliminosos, misturando um pouquinho do que já existia de clássico com essa nova ideia do quântico, né? Aí, para esse tipo de código, a gente conseguiu, fazendo dessa maneira, a gente conseguiu obter o mesmo deles, né? Que é esse daqui, d quadrado mais 1, 2d, que é esse daqui das cruzes. A gente conseguiu reproduzir o que está EV também. E a gente conseguiu um outro que era esse d quadrado 2d. Melhorou um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho na distância, tá? Melhorou um pouquinho a coisa. Foi o melhor que a gente conseguiu encontrar. Bom, aí é o que a gente tem mais, assim, de código todo. Mas a ideia no meu doutorado foi exatamente olhar os getórios, né? Para superfícies com mais de um grau, né? Gênero maior do que 1. Então, quando a gente vai para essas superfícies, aí muda muita coisa, porque a geometria deixou de ser a geometria euclidiana, passa a ser geometria hiperbólica. Então, com isso, a gente muda muita coisa. Mas a ideia permaneceu a mesma, né? Eu vou procurar um modelo planar, eu vou buscar as tesselações que eu posso utilizar naquele modelo planar, e depois eu vou atrás de botar aresta, né? De ver qual é a dimensão, de procurar qual é a distância mínima, vou atrás de distâncias hiperbólicas para poder calcular a distância mínima. Então, o caminho foi parecido. Então, isso
Isso aqui, gente, isso aqui é um modelo planar. Esse aqui é um modelo planar de um 3 toro, certo? 3 toro, 3 buraquinhos, né? Na superfície. E nesse modelo planar, nós estamos aí com um polígono hiperbólico de 14 lados, certo? A gente vai emparelhar esses lados. Dessa maneira, temos aqui, ó, tem esse daqui, ó, 13 ao 4, é um tipo de emparelhamento. Né? Você tem várias maneiras de pegar um polígono hiperbólico, existem algumas maneiras de você emparelhar lados. Tem uma dessas maneiras, a forma padrão, que a gente chama, ele serve para qualquer polígono hiperbólico que você consegue emparelhar, que é o emparelhamento desse tipo aqui. Por exemplo, se eu quero fazer um 2 toro, né? Faz de conta que tá igual, tá? Você está dizendo. Mas enfim, eu posso fazer assim, eu posso emparelhar esse com esse, e esse com esse com esse, e esse com esse. Isso eu vou conseguir gerar o 2 toro. Se eu for para um outro polígono, agora com 12 lados, eu consigo obter um 3 toro fazendo esse mesmo tipo de emparelhamento. Se eu for para querer gerar um 4 toro, eu consigo com um de 16 lados, fazendo esse tipo de emparelhamento, eu consigo. Mas, quando a gente vai olhar a distância, código topológico, eu disse a vocês que no caso do toro, né, a gente olhou para cá, né, o número de arestas que estava aqui, né. Então, assim, como eu estou querendo número de arestas, quanto mais distante tiver a aresta o lado do outro do meu modelo planar, mais arestazinhas eu vou ter nesse caminho. Então, o ideal era que a gente conseguisse emparelhar lados opostos aqui. A gente ia ter uma distância melhor. Esse estudo de emparelhamento de lados, da geometria hiperbólica, não é um estudo simples. Não é uma coisa simples, não está fechado assim. Quando estava começando a pesquisa, eu achei um artigo que ele tinha uma quantidade enorme de figuras com emparelhamentos para tentar fechar um caso de um polígono, todos os tipos de emparelhamentos que poderiam obter naquele polígono para conseguir uma superfície de gênero 3. Então, assim, não é um problema muito fácil. Mas tem alguns casos que a gente consegue, por exemplo, esse emparelhamento de lados opostos, que é o que a gente queria, tem um certo tipo de polígono que a gente consegue. E que era o melhor caso para a gente. Deu certo. Então, esse aqui é um exemplo, e esse exemplo ele está aqui porque ele é o grupo de Klein, que é muito antigo, é de 1800 e alguma coisa, né? Eu até hoje sofro para fazer essa figura, eu não faço, e a Kátia não faz. E o Klein fez isso em 1800 e alguma coisa sem nenhum programa, né? Então, assim, realmente uma imagem que ajuda demais. Foi ela que variou as ideias totalmente. Porque parece que não, mas quando você está olhando para a geometria hiperbólica, usando métrica hiperbólica, todos esses heptágonos aqui são iguais, tá? Tem as mesmas medidas. Então, é um negócio que não é muito fácil a gente enxergar. Bom, aí a gente precisa trabalhar o modelo planar da superfície, né? Vocês vão me dizendo que vocês sabem que eu vou. Então, é 6 e pouquinho. Já deu 6 horas. Né? Já deu 6? Aí você conseguiu acelerar. Gente, mas tô longe pra caramba. Então, assim, modelo planar de superfície. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Modelo planar é quando a gente abre a superfície, né? Ou a gente tem aqui um polígono e eu vou fazer emparelhamentos e obter a superfície. Então, não é qualquer polígono, nem é qualquer emparelhamento. Né? Então, a gente vai ter que satisfazer determinadas condições.
Nós temos aí a condição de lado, ou seja, esses lados, eu tenho um lado S aqui, ele emparelha com o único outro lado S'. E esse S' emparelha com esse S. É uma operação que vai e volta, né? Tem inversa ali, e são isometrias. Né? Esse emparelhamento, mais do que tudo, ele tem que a soma dos ângulos. Na hora que eu faço isso aqui, eu tenho ângulos aqui. Se é regular, esses ângulos são todos iguais, certo? Se ela é regular. Quando eu faço esse emparelhamento, eu levo esse nesse, então esse ângulo vai nesse, depois eu vou somar com esse ângulo, esse vai refletir nesse, que vem nesse outro, que tem todo um caminhozinho, reflete aqui, que vem, vai nesse outro, enfim. Quando eu fechar um ciclo, ou juntando esses lados, eu não vou conseguir simplesmente fechar esses dois aqui não, não é assim não. Esse vai nesse, que reflete aqui, que vem nesse, que reflete aqui, vai naquele, que reflete, sabe? É todo um trabalho aqui. Aí você vai somando os ângulos. Se a soma desses ângulos der 2π, ok. Se não der 2π, não é um emparelhamento que dá certo. Então aí tem que respeitar essas duas condições, que é a de ângulo, né? E a de lado. E aí a gente consegue o modelo planar e o emparelhamento certo. Ótimo. A gente pode distinguir essas superfícies pela área do polígono, né? Então eu posso distinguir superfícies pelo número de buracos, que é o gênero, e eu também posso distinguir pela área do polígono, que é o modelo planar da superfície. Porque essa área, ela depende do gênero. É 4π vezes gênero. Tá? Outra coisa que é um invariante topológico também, ou seja, eu posso distinguir as superfícies através disso, é a característica de Euler, que a gente precisou utilizar também. Que é o número, quando a gente olha para a tesseração, você vai olhar número de vértices menos número de aresta, mais número de faces, tem que dar 2G22. Bom, aí a gente tem o modelo planar, a gente pegou esse 4G, porque é o análogo do 4 no caso carbônico. E ele ele vai dar esse alto do alto, que a gente tem, que é bom para facilitar a conta. Né? Então foi realmente o melhor caso. E esse daí é o que proporciona emparelhamento de lados opostos. A gente até tem um outro modelinho que é o 4G mais 2, 2G mais 1. O P é 4G mais 2 e o Q é 2G mais 1. Esse também dá quase emparelhamento de lado oposto. A distância vai ser a mesma do emparelhamento de lado oposto, então também é bom. E ele acaba dando uma... A gente fala de densidade de empacotamento de esfera melhor do que o 4G, 4G. Mas é muito mais fácil trabalhar com 4G, 4G. Aí a gente fez a mesma continha, número de faces, dentro. Então eu vou pegar esses polígonos, vou pegar o polígono grande, né, que vai ser o modelo planar da minha superfície, e vou tesselar ele com as tesselações que eu posso ali dentro. Aí como é que eu descubro quais são as tesselações que eu posso? Aí eu faço de novo a razão. Só que agora, para ser tesselação hiperbólica, eu não tenho mais uma igualdade, eu tenho uma desigualdade. Né? E essa desigualdade me possibilita infinitas tesselações. Então eu posso, em vez de ter só 3 lá no caso do mediano, eu posso ter várias. Não vou dizer que são infinitas, porque tem umas que não vão dar código que presta. Então a gente limita isso também. Tá? E a gente vai ter que atender mais uma condição. Então, com isso, a gente consegue o número de arestas, que é o mesmo cálculo daquele lá do sistema hexagonal, né? Porque é o mesmo princípio. Duas faces, elas sempre compartilham uma aresta, né? Então, o cálculo é esse, considerando que esse NF é o número de faces e é aquele valorzinho que eu tenho aqui, tá? As continhas aí para fazer, não é nada muito difícil. Os operadores estabilizadores são definidos da mesma maneira, porém, eu acho aqui que eu troquei o X para ficar igual aquele lá, acho que eu troquei. Z para face. Ah, não, mas quer ver, esqueci. Aí, os operadores estabilizadores, o que vai mudar é a quantidade de arestas que você vai ter, né?
pode ter bem mais arestas. A quantidade de qubits que pode ser codificado vai mudar. Aquele 2 lá que está conseguiu é porque, na verdade, é 2G. Como o gênero lá é 1, então é 2. Mas quando a gente vai aumentando o gênero da superfície, a gente vai aumentando também esse número de qubits que pode codificar, porque depende de gênero. O gênero é 2G. É sempre esse 2G. Aí aqui o cálculo da distância. Aí é pura trigonometria, geometria hiperbólica. Eu vou pegar, esse daqui seria o modelo planar da superfície, certo? Como eu vou emparelhar esse lado com esse oposto, então eu vou calcular a distância hiperbólica entre esses dois lados. Aí depois eu vou calcular dentro da tesselaçãozinha, né, do modelo planar, lá dentro, que é outro polígonozinho, pode ser, não precisa ser igual ao anterior não. Depende das contas que eu fizer. Aí eu vou calcular a medida desse ladozinho aqui, da aresta. E aí eu vou fazer o quociente. Isso vai dar a distância mínima do código, considerando a mesma funçãozinha C, tá? Bom, no fim das contas, fazer a conta da distância, apesar de estar feia ali, mas você põe no matemática e faz a conta, não tem dificuldade, né? Fica tranquilo. Aí, aqui, aquele exemplo lá de novo, é um tipo do 4G mais 2, 2G mais 1, ou seja, esse aqui não é 4G, 4G. Para ter um 3 toro, sendo 4G, 4G, porque o modelo planar tem 12 lados. Esse aí tem 14 lados, é um outro tipo. Aí, e esse Q aqui vai me dar o ângulo desses lados, desses vértices. Aí o emparelhamento de lados é esse daqui, que é quase emparelhamento de lados opostos, está aqui tracejado, tá? A tesselação que está aqui dentro desse modelo planar, ela é a 7,3. Tem 7 lados aqui em cada face e 3 arestas se encontrando em cada vértice. Vai ter 24 faces, 56 vértices. E aí o parâmetro desse código vai ter esse aqui, 34, 6 e a distância 4. No caso nesse caso aqui, no exemplo que existia, a gente contava assim, né? Ia contando as arestas, sabe? Chegar de uma a outra. Mas usando aquela aproximação que a gente fez, dá certo. Coincide bem direitinho. E aí são tabelas de códigos que a gente conseguiu, né? Aqui eu estou destacando só os principais para gênero 2. E aí observe bem que a tesselação 3773, dentro de um polígono que a gente chama de 88, que é um octógono hiperbólico, é a que dá melhor distância. A 4554 também dá uma distância muito boa e tem uma taxa de codificação, que é o caso do N, melhor, né? Quando a gente olha para o gênero 3, de novo, as 3773 também dá melhor distância, a 4554 também se aproxima, com taxa de codificação melhor. Só que aí depois a gente observou, vou resumir algumas coisas, a gente observou que a 7337, ela é muito boa para código assimétrico, porque ela tem maior assimetria. E ela acontece para todo gênero. A 4554 também vai acontecer para todo gênero. E ela é boa porque tem uma boa distância e tem também uma boa taxa de codificação. Depois teve um trabalho da Bárbara Terral que ela comprova ela destaca esses mesmos códigos obtidos das tesselações por uma análise mais de eficiência mesmo. Aí, código MDS, se vocês olharem aqui, a gente tem o seguinte, essa última linha aqui, que é de uma tesselação alto-dual, ela sempre é em todas as tabelas. A gente fez até gênero 5, mas depois a gente viu até mais para poder ver outras coisas além delas. Ela sempre é MDS. Só que aqui que eu falei, distância 2, né? Então, mas ela sempre é MDS. Então, ela tem esses parâmetros aqui. O comprimento é 2G mais 2, a dimensão 2G e distância 2. Tá? Aí teve um trabalho de um colega nosso, que é do nosso grupo também, que ele mostrou que não vai ser nunca maior que 2. Né? E a gente também publicou um trabalho mostrando que para color code, não vou nem falar de color code, não dá mais tempo, e o Miguel, né, já mostrou toda a parte de color code.
eles são melhores no sentido que eles conseguem, além das portas X, Z e C norte, eles conseguem a radar e a phase shift, né? Consegue protocolo de destilação e teleporte, né? Então, é mais complexo. E essa generalização, porque, de novo, o Bombinho e o Martin Delgado, eles conseguiram mostrar, eles fizeram a construção para caso euclidiano. Aí o Eduardo Brandani e o Valdir, eles generalizaram para gênero maior igual a 2, tá? Para essas superfícies que eu falei também. Aqui foi um erro, não sei como tirar esse versículo. Eu vou mostrar aqui. Ele nem existe lá no texto, ele não existe essa figura, mas apareceu. Não entendo. Não é possível. Não entendo. Não entendo. É E aí, código que se aplicou. no caso do Color Code, ele é um tipo específico de tesselação. Você vai olhar para as tesselações que tem sempre 3 arestas chegando em cada vértice. Então, eles olham do lado físico e a gente enxerga do lado matemático. Então, a gente viu que era só fazer o Q igual a 3 nas tesselações e o P tem que ser sempre par. Porque senão você não consegue colorir assim com 3 cores. Né? Aí o resto da construção é semelhante, assim, só que agora nesse caso você não tem mais, não olha mais para o reticulado e o dual. Você olha os operadores tudo no mesmo reticulado. O número de qubits agora, os qubits estão associados a vértices. E os operadores associados às faces. Somente as faces. Tá? E aí eles conseguem algumas vantagens, eu não vou fazer aqui todas as contas, mas enfim. Eles vão conseguir codificar mais qubits, 4G, né? No caso do tórico mesmo era 2G, aqui é 4G, mas tem um preço também por isso. E a distância que eles vão fazer considerando as tesselações, o reticulado que eles chamam de shrunk lattice. Você vai considerar só os vermelhos aí, vai fazer um novo reticulado. Depois, ou só os azuis ou só os amarelos, tanto faz, né? Assim, você vai considerar só no mesmo cor para fazer um novo reticulado, que vai ser triangular. Né? E aí você consegue calcular as distâncias. Essa aqui é a distância para gênero maior igual a 2, que o Valdir fez. Muito parecida com as que a gente tinha. Mudou esse fatorzinho aqui. E aí tem as classes, os exemplos, né, de códigos aqui para gênero igual a 2, para gênero igual a 3, né, tem aqui as tesselações que está fazendo. E aí depois foi um outro trabalho que eu fiz com o professor Palazzo e a gente conseguiu encontrar classes de códigos que são assim, que a taxa de codificação é asintoticamente 1 para color codes, a gente já tinha feito isso para caso tórico também, a gente conseguiu algumas taxas. Essas aqui é assintoticamente 2 terços, essa é 4 quintos, 6 sétimos, mas a gente consegue, no geral, para esse caso, que é um caso que na matemática a gente sabe que tem o melhor raio de empacotamento de esfera, maior densidade, né, de empacotamento. Então, é um caso que na área de codificação clássica e matemática é sempre interessante estudar. E aí a gente fez um artigo onde a gente conseguiu provar que os códigos coloridos MDS, eles têm esses parâmetros aqui, né? Comprimento, dimensão e a distância é sempre igual a 2. E aí nós temos alguns casos aqui. E fazendo esse estudo de distância, a gente vê que essa distância, ela pode até crescer rapidinho ali, porque até 4 nos primeiros gêneros, mas se você quer uma distância 6, 8, aí você vai ter que crescer muito, esse gênero já fica impraticável a trabalhar, né? Gêneros muito altos. E é o nosso grupo de pesquisa, né? De códigos quânticos hipertônicos, a gente está com o projeto da FAPEMIG, coordenadora é a Kátia, né? Da universidade aqui. E aí eu ia falar do XEZX, mas aí eu acho que eu já estourei demais tempo. Mas enfim, é um outro tipo de código topológico. O que muda é que no que está você olhava, deixa eu botar uma vírgula. Você coloca, pequena, né? Você colocava, para a face era X, X, X e X, né? Ou, aliás, Z, 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 formando a face. Essa não.
é X em dois vértices aqui, que são diagonais, e Z nos outros dois. E aí, com isso, eles conseguem fazer essas stringzinhas assim, ó, a distância desses códigos, elas vão ficar maiores. Né? E esse tipo de código já está sendo mais utilizado. Eles também ajudam bastante na questão da decodificação, que é um problema muito sério para código topológico. É o tema que o Marcos está esperando. O Marcos, a parte de decodificação. a gente vai ter que fazer Vai ter uma que parceria ficar pra próxima. para o Marcos fazer as decodificações. Francisco fazer as decodificações agora. E era isso, gente. Eu não sei se foi muito. Questões para Clarice. Falou que esse código ele permite implementar Não, isso aí assim. Quem é da área de computação e física, né? Eles já mostraram em artigos e tudo mais que com o código Tori da EVA é possível fazer a porta X, a porta Z e a porta C-Note. É possível obter essa. Como é que faz isso? Você fala fazer, implementar essas portas e indo aos dedos. Pelo menos com uma taxinha, né? Tem taxa, né? De erro aí. Qual foi a maneira que eu vi isso aí? Né? Na época que eu estava indo no doutorado, eu estudei um pouco isso no doutorado, que foi, no caso do Kitaeva, ele fez essa computação aniônica. Aí, o que acontece? Com a teoria de categoria, eles conseguem fazer umas matrizes que representam os movimentos dessas teoria de tranças, das tranças que vão sendo feitas. Tem algumas tranças específicas, e aí você vai fazendo as matrizinhas. E aí você vai fazendo uma aproximação de multiplicações dessas matrizes que vai gerando a porta. Então, na verdade, é um monte de matriz para gerar uma porta. Sabe? E aí tem até umas figurinhas do entrançamento, de como é que é feito para obter. Porque os entrançamentos vão dando portinhas que depois acaba gerando a outra porta. Não é muito fácil, mas como você vai fazer muitos produtinhos, né? A gente sabe que aumentando o número de portas você vai estar correndo mais riscos ali. Mas aí eles conseguiram, teve artigo que saiu isso. C-Note, X e Z. Aí no Paulo Couto, o trabalho do Martin Delgado, eles mostram que é possível, além dessas, a Hadamard e a Phase Shift, né? Uma fasezinha lá. Então assim, como foi feita, essas aí eu não sei. Porque as do Kitaeva eu ainda estudei esse caso não. Ou seja, essas portas não fazem uma universal. Não, exato. Então colocou onde ele chega mais próximo, né? Ele está melhor. Ele implementa mais, né? E o que ele até destacou lá, que ele colocou de 3 dimensões, né? Aquele ali eu acho que é o dele que tem melhor resultado. E agora sim, esse daqui é que ultimamente ele está mais em destaque. Eu não conheço nada de código de estrangeiro. Parece que eu estou sendo Isso foi ruim. Não, é por causa da esperança de desenvolver o computador quântico, né? Eu não conhecia. Não, veja. Você tem ônus e bônus. Ônus, distância mínima baixíssima. Se você pegar a distância sobre ele nunca vai parar. Limite maior que zero. O CSS que eu explico. É só porque assim, é importante a gente dizer que na teoria de quantificação a gente sempre olha para essas taxas, né? Que é o que o Shannon, né, colocou. A gente tem que olhar para essas taxas, para ver capacidade e tal. Então, assim, são duas taxas que você olha, a de quantificação, que é K sobre N, e essa de D sobre N. A de D sobre N para topológico Sempre vai fazer.
é horrível. Sempre vai fazer. Por isso que ela também nunca vai conseguir ter um perfeito, porque ela não atinge limite de renda. Isso. Bônus. Ok. Bônus. Você tem. Pensa no buraco. Pensa aqui, ó, que a Clarice falou. Ó, matematicamente, não é para animar, cara. Ó, você tem. Você tem um toque. Aqui. Pega esse pedacinho do toque. A ideia é que você, matematicamente, você pode deformar isso continuamente até que ela seja um ponto. Então, o estabilizador do código não tem problemas com isso. Detecta e corrige. Tem um teorema que diz o seguinte: quais são os erros que você consegue detectar e corrigir? São múltiplos do centro. Certo? O que quer dizer múltiplos do centro? Se você pegar o centro, é o grupo de todos que comutam, pega o elemento. Você vai pegar, se o elemento comuta, se esse elemento comuta com todos do grupo, ele está no centro. Se pega outro elemento, testa todos do centro, testa todos os operadores, ele comuta com todos? Comuta. Então ele também está no centro. Então, os erros que o código consegue captar, topológico, são múltiplos, né? Aquelas mais ou menos i ou mais ou menos operadores de fase, né? São múltiplos de operadores do centro ou são elementos que estão fora do centralizador. O que é o centralizador? São os elementos que comutam com todos, é um elemento que comuta com todos do estabilizador. Se existe um operador que não comuta com pelo menos um do estabilizador, você detecta e corrige. Se tem outro operador que ele está fora do centralizador, ou seja, ele não comuta com alguém do estabilizador, você corrige. Se ele é um múltiplo do centro, você corrige. Quais que são os erros que são incorrigíveis? São aqueles que comutam com todos os operadores do estabilizador e não está no estabilizador, que são exatamente esses ciclos homologicamente não triviais. Se você pegar um erro aqui, ó, a distância mínima é a quantidade de x ou z, né? Se você pegar a distância mínima, quando você fizer o ruling, né, a colagem, você vai ver que esse tipo, que a Clarice bem falou, esse tipo, ele não é homologicamente trivial, você não consegue deformá-lo até um ponto. Ou seja, em outras palavras, se você fizer os cálculos, esses loops, dessa forma e dessa forma, são exatamente os erros que estão no centro, no centralizador, mas não estão no estabilizador. O estabilizador sempre está contido no centralizador. O estabilizador está contido no centralizador. Né? Então, por exemplo, os únicos tipos de erros que não são corrigíveis são aqueles que estão dentro do centralizador, mas não estão no estabilizador. Que são os homologicamente não triviais, que são aqueles que não podem ser contratíveis ao ponto. Né? Então, veja, você implementar o código topológico, por que ele é resiliente a falhas? Porque como a matemática permite, você está no espaço vetorial, quais são os invariantes? Isomorfismos. Você está no grupo, quais são os invariantes? Isomorfismos. É uma coisa. Se você tem uma região que você pode condensar no ponto, se você realizar um quociente, uma classe de valência, tudo isso que você fizer que não tem buraco no meio, que pode ser contratível a um ponto, é a mesma coisa. Exatamente. Então, e por que ele é interessante? Cara, na natureza, quando você age, né, quando você passa por um canal ruidoso, o que você faz? Ele
não vai ficar bonitinho, ele vai aqui. Mas topologicamente, tanto faz o número de voltas. Tanto faz, porque a classe de equivalência de corrigir um cara assim, ou assim, ele só pode ter. Mas aí você é a mesma coisa. Então você não precisa ficar preocupado em corrigir só os bonitinhos lá. Agora, claro, não está implementado também, porque aí foge do meu conhecimento. Eu não sei o quão, por exemplo, armazenar para fazer essas operações aí, eu não tenho nenhuma ideia. É uma parte matemática que é interessante nesse sentido. Entendeu? Outra coisa, os erros são locais, né? Se você pega uma tesselação, né? Ou seja, na verdade é uma partição, tesselação é partição em subcomuns, em que a interseção são só os vértices e as faces, né? As arestas, obrigado. Então você vai fazer o que? Ó, você tem esse estabilizador, é x, tensor x, tensor x, tensor x, tensor e identidade do resto. Ele só está agindo 4 qubits. Né? E aí você pega outro estabilizador, e todos esses estão no estabilizador. Esses caras são geradores do estabilizador. Se você pegar combinações lineares desses, eles vão dar todos os erros que estão no estabilizador quântico. Então, se você fizer, eles comutam, por quê? Porque eles vão se intersectar em um número par de arestas. Então, usando a propriedade do tensor, você sempre vai ter uma comutatividade. E o menos I não está aqui dentro, o que satisfaz a condição para que gere espaço vetorial não trivial. Entendeu? Então, e isso é euclidiano. E com tesselação regular. Como a Clarice falou, você tem a tesselação 6, 3 e 3, 6, que são as únicas possíveis regulares do euclidiano, e você vai tesselar hiperbólico. É difícil, é uma outra geometria. As geodésicas, que são as retas, elas são semi-retas ou arcos de circunferência, é uma outra geometria. Só que lá, cara, você tem infinitas tesselações. Por quê? Aquela tesselação lá, ela tem que satisfazer P-2, Q-2, isso maior que 4. Então, ao passo que o euclidiano você tinha restrição nisso aqui você tem infinitos. Você tem infinitos. Claro, muitos, como a Clarice falou, não vão estar concórdios. Mas você pode escolher muito mais formas de você tesselative em inglês, né? Você tesselar o seu conjunto. Então você tem muito mais condições de fazer códigos quânticos topológicos eficientes. Dá para aplicar? Difícil, porque você está numa geometria que não é euclidiana. Agora sim, a gente também foi péssimo nessa geometria hiperbólica, não à toa. Porque nosso orientador, ele já trabalhava com geometria hiperbólica, ele já tinha tido um trabalho que mostrava maior eficiência no esquema de modulação, quando você saía do euclidiano para o hiperbólico. E aí ele sempre teve essa conjectura de que quando você passa para geometrias com maior gênero, você tem melhor eficiência. Né? Então, também foi por isso que a gente buscou esse caminho de generalizar. E se você tiver gênero 2, você vai cair aqui de qualquer forma. Agora sim, realmente, se o euclidiano ainda está terreno não muito seguro, né? Em termos de código topológico, o hiperbólico fica um pouquinho mais. Mas eu acredito que na hora que conseguir para uma coisa direitinho, depois fica mais sentido. Porque assim, ó, tem eu esqueci o nome do pesquisador, mas ele não vai mostrar na simplesmente mais, mas é especialista em uma informação. E aí ele fala o seguinte, ó, que ele em computação quântica é o Einstein, que é o palestra que ele fez, né? A gente sabe de erro aqui em cima, os códigos de computação. Quando a gente fala de erros, está participando daquelas que são locais, e eles fizeram os benchmarks dos hardwares quânticos, e eles perceberam que, na verdade, tem muita correlação dele. Tem muita correlação. Então, os circuitos aqui estão 2, 3, 4, tudo extremamente correlacionados. E aí, você vai para os códigos de conexão, eles estão locais, e funciona bem. Assim, aí, claro, essa é a verdade. Então, acho que é um caminho nesse sentido.
vai custar muito, vai. Mas Tanto matematicamente, teoricamente. você tem que pensar assim, como o pessoal da indústria estava falando nós. Agora nós temos que investir tanto na parte computacional, parte teórica computacional e em termos de hardware, porque isso aí daqui a pouco tempo pode ser, não seja um futuro próximo. Agora, o bom é que, assim, nesse topológico, ele fica em camadas, né? Ele fica em camadas. Não sei se, de repente, isso possa ajudar na programação. Se, de repente, isso pode acontecer, porque ele tem uma ordem, assim. E o mais interessante, por exemplo, nós temos limitações de 3 tesselações regulares, né? Mas nós temos 14 ou 12 que são semi-regulares. Semi-regulares também. E esse é o trabalho que a gente está fazendo. A parte matemática está pronta. Agora, o problema é que tem um tal de hash de Paulo. Para você obter isso aí no laboratório, você precisa. Esse 6 meses e o cara não X, consegue ele fazer. tem um bom resultado. Mas assim, a hoje é Por pesadinha. isso que está sendo utilizado. Mas ela é mais tranquila de se fazer por quê? Porque o computador muitas vezes ele demora muito tempo e dá pau e repetir e não faz, aí você tem que voltar para você poder vender teu bem. Eles falam, bem, vocês mapearam todos os casos em que a tesselação, que é uma partição entre aspas, a menos das arestas, você mapeou as distâncias mínimas, dimensão, blá blá, mas ele tem eficiência em termos de fidelidade, como é que ele vai? Aí o que? Tem como programar e fazer questão. E aí eu, pelo menos, sou totalmente leigo. Aí você tem que passar a bola. Mas não desanima. Desanima só um pouquinho. Não desanima não. Deixa eu pagar essa ligação. Mas obrigado, pessoal. Obrigado.